Boa tarde, hoje é dia 24/10/2018, estamos novamente aqui no F5 com mais novidade e hoje vamos tocar no seu coração. A ideia hoje é falar sobre tecnologias que estão afetando a medicina, o nosso coração e como é que isso afeta a nossa vida, a nossa longevidade, como a gente vive mais por conta disso. E para isso nós trouxemos hoje a doutora Daniele Haddad, que é, entre outras coisas, cardiologista do Sírio e do Einstein, em São Paulo. Tem a clínica dela, tem mestrado, está com doutorado, né? Daniele, acho que eu queria começar um pouco, que você contasse para a gente um pouco da sua experiência nessa parte de cardiologia, né? Assim, como é que está o desenvolvimento de novas tecnologias? É um negócio que está crescendo tão rápido quanto nos outros setores? Oi, Gustavo. Bom, eu gostaria de estar agradecendo a equipe da Infomoney, o Gustavo e o Arthur por terem me convidado para essa pauta que eu acho fantástica. Bom, é o seguinte, realmente tem crescido nessa área, especificamente na área da cardiologia. Nos últimos 20 anos nós tivemos grandes avanços e a gente está com muita novidade, né? Uma das novidades... Nós temos desde os aplicativos para gerenciamento de população em massa, aplicativos para controle de hipertensão, até hoje o coração artificial. Nós estamos melhorando as gerações desses dispositivos, então nós temos várias novidades aí. Tá. Deixa eu pegar esse gancho teu, você comentou do coração artificial. Uhum. Né? Já é possível hoje ter um coração totalmente artificial, mecânico, ou seja, você substitui esse coração que a gente tem por um outro que funciona tão bem quanto? Então, o que a gente tem de novidade, não totalmente o coração em si, mas nós temos dispositivos que foram melhorados ao longo do tempo. Então, antigamente nós tínhamos corações, na verdade são bombinhas, que ficam... colocadas perto do coração original e que elas se ligam com uma bateria externa e o paciente fica com como se fosse um coletezinho salva-vidas. E esses dispositivos, essas bombinhas, é que fazem a circulação do coração normalmente, e a novidade é que elas são mais biodisponíveis e não tem tanto a rejeição que se tinha antes. Então a chance de trombose, de complicações de infecções são menores. E o que a gente tem visto hoje? Antigamente nós só fazíamos isso para ponte para transplante. Hoje o que a gente tem nos Estados Unidos já acontecem ambulatórios gigantes com pacientes usando esses dispositivos, pacientes que poderiam estar já totalmente debilitados ou com alta chance de morte, vivendo há 10 anos. Então, pacientes que tinham antigamente a vida já datada, quer dizer, o dia da morte já previsto, hoje esses pacientes eles estão vivendo, sobrevivendo, e principalmente aqueles que também têm contraindicações ao transplante, e com uma qualidade de vida fantástica. Então isso é o que está acontecendo, está acontecendo rápido, as pessoas, existe cada vez mais uma evolução dentro desses sistemas, e eu acredito que em breve a gente vai conseguir ter, em breve comparado com o que se tinha antes, nos últimos há 20 anos a gente não tinha tanta tecnologia, e eu acredito que esses ambulatórios já vão ser uma realidade aqui no país. Tá. Você comentou, deixa eu explorar um pouquinho mais isso que você estava comentando. Uma pessoa que tem um coração com alguns instrumentos mecânicos dentro deste coração e que são ativados por mecanismos fora do corpo da pessoa, né? Como se fosse um colete que vai determinando quanto que o coração bombeia ou não. É essa a ideia? Não, na verdade é uma bombinha que ela é colocada, ela é conectada nas artérias do coração, ficam dentro do coração. E aí sai um caninho que se liga com os geradores, que ficam fora. Então isso é como se fosse ela faz o mecanismo da bomba do coração, ali dentro ele fica junto do coração. Uma outra coisa que tem acontecido também, então isso é o coração artificial, quer dizer, o que a gente tem funcionando e dando resultado como um coração artificial.
Uma outra coisa que a gente tem que é bem interessante, mas isso é um estudo, ainda estão estudando, é o marca-passo wireless. Então, antigamente, hoje, as pessoas colocam o marca-passo e a bateria, o gerador do marca-passo fica embaixo da pele do paciente. O que vai acontecer é que isso vai ser wireless, então assim, a gente não vai ter mais esse gerador aqui embaixo. A gente vai ter um dispositivo, é uma cápsulazinha que ela fica conectada, ancorada dentro do músculo do coração, e aí nós vamos poder gerenciar essa bateria por computadores, né? Então ainda existem as complicações, que é você perder essa cápsulazinha que está ancorada, de repente se acontecer alguma coisa com o computador, então você tem que ver essa questão da bateria, então isso estão sendo colocados em testes nos Estados Unidos para que se possa utilizar. Por quê? Porque nós temos o tempo da bateria. Quando termina essa bateria, 7 a 10 anos, depois vai ter que trocar e fazer uma nova cirurgia. Então isso isenta o paciente de ter que ser submetido a mais procedimentos invasivos. Uma outra coisa que é bem interessante, que aí são para as crianças e pacientes com insuficiência cardíaca, os pacientes que têm insuficiência cardíaca crônica, e isso vai ser a principal causa de mortes que nós vamos ter no futuro, insuficiência cardíaca, esses pacientes têm várias internações, então a qualidade de vida deles é péssima. Então, fora o coração artificial, que hoje está dando uma nova perspectiva para esses pacientes, nós vamos também ter alguns dispositivos que medem dentro do coração a pressão da artéria pulmonar. A artéria pulmonar, ela nos dá essa pressão dessa artéria, ela nos dá a informação de quando esse paciente pode ter ou não um edema agudo de pulmão. Então, o que acontece? Esse paciente, antes dele entrar numa insuficiência respiratória grave e ter o risco de ter uma parada cardíaca em casa ou uma insuficiência respiratória em casa, nós vamos monitorando isso através de iPads, do computador, e quando começar a ter esse aumento dessa artéria pulmonar, da pressão da artéria pulmonar, nós começamos a dar diurético para baixar isso, e aí esse paciente não tem que ir várias vezes a pronto-socorros. Porque quando ele interna, ele tem um risco de infecção maior. Então isso já está acontecendo, já tem estudos mostrando de que a internação é menor. E aí é um misto de uma coisa mais mecânica com uma coisa mais de ajudar na parte até psicológica, né? De você não ter todo esse sofrimento, né? Sim, você melhora muito a qualidade. Imagina você ter que ir uma vez por semana ou 2 vezes por semana num pronto-socorro, pegar aquela fila, você ficar internado, sempre pode desencadear uma arritmia, a família também, os cuidadores. Isso é devastador para um paciente que tem uma doença grave dessa forma, né? Sim. Outra coisa interessantíssima são as cirurgias cardíacas que estão sendo hoje realizadas por robô. Insuficiência mitral, problema de válvula mitral, por exemplo, que é uma válvula que fica dentro do coração, nos Estados Unidos, em alguns hospitais, 80% dessas cirurgias de válvula são feitas pelo robô, com uma redução do tempo de internação, redução de complicações, redução dos custos também, né? Porque quando você tem que ver risco-benefício dessas tecnologias, né? Ver o desfecho, o quanto esse paciente vai se beneficiar, o quanto que isso é viável do ponto de vista social, econômico. Então, isso também é algo que tem acontecido. E aqui no Brasil nós temos isso, tá? Nós já estamos fazendo isso, nós temos grandes hospitais no Brasil que estão com a sala híbrida. São salas que estão cheias dessas tecnologias que a gente está conseguindo já fazer ao mesmo tempo uma cirurgia cardíaca e algum outro tipo de cirurgia com pacientes de alta complexidade. Isso já está chegando aqui no Brasil. Essa é um pouco da minha pergunta, né? Você comentou um pouco dos Estados Unidos, para o Brasil. Como é que é o Brasil em relação a isso? Você acha que ele adota essas tecnologias que são desenvolvidas lá fora, ou ele também tem um protagonismo nisso daí de coisas sendo desenvolvidas por aqui? Sim, o Brasil ele adota, a nossa medicina é muito boa, os nossos médicos são muito bem formados, nós temos médicos, nós temos pesquisadores de ponta aqui no país, e assim, com a globalização fica muito mais fácil de você ter a notícia, alguém lança alguma coisa lá fora, os médicos estão muito mais atualizados, é muito mais fácil você se atualizar.
Então, antigamente demorava para se ter novas informações, hoje não. Né? Hoje você tem a internet aí e você tem as videoconferências com os maiores pesquisadores. Hoje a gente já discute caso muito mais fácil. Pacientes de alta complexidade, hoje você marca uma conferência com um médico pesquisador de qualquer parte do mundo e pode discutir isso tranquilamente com essas pessoas que são fantásticas também. Então a gente tem isso aqui, a nossa medicina ela é uma medicina muito boa. O que acontece é que às vezes são dispositivos caros, não é todo hospital, toda instituição que tem condições de ter isso. Existe também a parte da aprovação dessas novas tecnologias. E também existem tecnologias que são lançadas, num primeiro momento você acha que vai fazer um sucesso, que vai dar tudo certo. No primeiro mês, na medicina funciona assim, você testa no primeiro mês, depois no segundo mês, às vezes tecnologias que estão sendo usadas, ao longo de 5 anos elas são equivalentes a um tratamento conservador. Então, na medicina, para você usar alguma coisa em um paciente, principalmente pacientes de risco, paciente cardiopata, você tem que ter muita segurança para poder fazer usar uma nova tecnologia, porque com o coração não está dando para se brincar. Aliás, não dá para se brincar com saúde. Então, nós temos essa característica. Nós sabemos, às vezes, o que está acontecendo ali, mas não necessariamente ainda dá para poder ser usado em pacientes aqui no país por essas várias etapas, entendeu? Sim, acho que você tem um regulador um pouco aí mais preocupado também que isso daí seja um negócio testado, retestado e testado de novo para ter certeza de que ele não vai fazer, eventualmente, ter um efeito colateral pior do que até o que estava se resolvendo, né? Então, acho que essa preocupação é uma preocupação, que nem você falou, boa e que todos acabam tendo. Um outro tema também que sempre me vem à cabeça quando você está falando de cirurgia, dessas salas em vários hospitais, é a parte de cirurgias feitas à distância, né? Como você falou, um robô fazendo algumas cirurgias. Esse robô, em tese, pode ser operado por uma pessoa em outro país, né? O paciente, assim, você diz assim, o paciente ser operado por um robô, quer dizer, você fazendo a longa de um país para o outro, então uma pessoa operando um robô à distância, é isso? Isso, exatamente. Isso pode acontecer, Só que existem regras em cada país, nós passamos por conselhos, aqui a gente tem Conselho de Medicina, né, Associação Médica Brasileira, isso poderá acontecer em algum momento, mas nós temos as regras de cada país, de acordo com os regulamentação médica de cada país que acaba de certa forma restringindo isso, mas do ponto de vista de tecnologia seria uma coisa totalmente factível, né? É uma coisa que pode acontecer sim no futuro. Muita mão de obra vai ser mudada. Nós temos muita mão de obra na medicina que vai acabar. Então, isso a gente já tem visto em outros países. Então, alguns, por exemplo, você vai fazer um ultrassom em um lugar, dá uma coisa, ultrassom no outro lugar dá outra. Você, às vezes, fica muito operador dependente. Vai chegar uma hora que a precisão da máquina vai ser tanta que provavelmente vai precisar de um médico para poder também interpretar aquilo. Mas eu acredito que a precisão da informação vai ser muito maior. Muito maior. Isso é uma coisa que a gente vê assim, muito em vários setores, no financeiro, que é o setor que eu tenho mais contato, é a ideia de que a máquina vai auxiliar as pessoas e as pessoas vão ter que mudar a forma de trabalhar. Né? Então, exatamente. Uma determinada pessoa fazia hoje, aquilo que ela está fazendo hoje não vai ser preciso mais, mas vão ter outras coisas que essa pessoa vai ter que desenvolver habilidades para começar a fazer. Né? Então, acho que é um pouco dessa ideia. Também estava conversando offline aqui, você estava falando de um projeto também que utiliza a realidade virtual, né? Exatamente. A realidade aumentada aqui no Brasil. Conta um pouquinho para a gente dele. Então, esse projeto é um projeto muito especial, que eu faço parte desse projeto como clínica. Foi um grupo de psicólogos de ponta que desenvolveram. Se chama Projeto Perseus. É um projeto de realidade virtual. No caso, a parte que eu estou envolvida é para pacientes acamados, pacientes terminais, pacientes oncológicos,
Porque o que acontece? Às vezes quando você está internado, numa situação terrível, você não consegue falar, você está numa UTI, você sabe que o seu tempo está contado, e às vezes você quer viajar, você gostaria de estar num lugar tão gostoso, tão diferente, e aí nós tivemos a ideia de colocar essa pessoa para viajar. Então, se ela quer ir para a Itália, então ela coloca um óculos virtual, que é o que a gente vê hoje nos congressos, né, em outros setores, e essa pessoa, ela consegue viajar, ela consegue se ver dentro da gôndola em Veneza, ela consegue ver o pé dela dentro do mar, aquela água cristalina. Então, existem alguns estudos que mostram que quando você coloca a realidade virtual em pacientes, a realidade virtual cria a resiliência, dá novas perspectivas e reduz a dor desses pacientes em procedimentos médicos. Então, a realidade virtual, esse projeto Perseus é para pacientes acamados, terminais ou graves em ambientes fechados. Mas existe hoje já para você fazer vacina em criança. A criança coloca o VR, que é aqueles óculos, né? Exatamente. E aí assim, olha, tem um bonequinho que fala, vou passar um gelinho no seu braço. E aí, na verdade, é a enfermeira lá que está passando o algodão com álcool, né? Mas aí a criança entra naquela fantasia, e aí quando deu a vacina, a criança não sente mais. Ressonância cardíaca, ressonância normal, né? Não só cardíaca. Ressonância, a pessoa tem que entrar, morre de medo. Hoje a gente está tentando evitar fazer anestesia, sedação nesses pacientes, porque também tem um certo risco, pequeno, mas tem. Então, quanto mais a gente evitar a sedação nesses pacientes, melhor. Então, hoje a gente consegue, alguns pacientes, trocar a sedação pela realidade virtual. Então, ele fica assistindo um filme, isso já tem em alguns hospitais aqui no país. A pessoa fica assistindo o filme enquanto está fazendo aquela ressonância, e se ela tem a claustrofobia, ela não vai perceber o ambiente que ela está. Então, e o projeto é um projeto bem bonito, e a gente lançou aí esse ano para que os nossos pacientes tenham um conforto melhor. Entendi. Acho fantástico. Acho que um pouco do que a gente está conversando aqui, a ideia é interessante, porque assim, o uso da tecnologia nessa parte médica tem, essencialmente, no meu entender, 2 pontos, né? Um é um ponto mais mecânico mesmo, né? Eu diria assim, de tentar melhorar o coração, etc. E o outro é cuidado psicológico, né? E são coisas que tem que meio caminhar juntos, porque eu imagino que você comentou, tem vários estudos que falam que um influencia muito no outro, né? Sim. A parte cardiovascular, ela tem um componente psicológico. A gente já sabe, em Copa, por exemplo, aumentam números de infartos. Então, assim, a gente já sabe que existe isso. Tem uma doença do coração em mulheres acima de 50 anos menopausadas, que, assim, o estresse pode desencadear um super infarto. E aí isso come metade do coração delas. E nós sabemos que a principal causa, uma das principais, é essa questão do estresse. E olha que interessante, até consultório, já existem os aplicativos que está todo mundo usando, provavelmente, que grande parte, pelo menos os meus pacientes adoram a questão da meditação, né? Então, da meditação guiada. A gente sabe que diminui a frequência cardíaca, melhora a técnica de respiração, melhora. E hoje você tem os aplicativos que você pode colocar lá e você fazer a meditação na sua casa, no teu escritório. Então, são detalhes que hoje a gente tem essa tecnologia que ela pode ajudar em vários movimentos aí. Entendi, que interessante. Outra curiosidade, eu estou tendo metade agora daquele livro chamado Homo Deus, do Yuval, né? E ele comenta que a humanidade hoje vai buscar 3 coisas. Uma delas é a imortalidade. Sim. Né? Que a humanidade vai buscar. Você acredita que é possível criar um ser humano imortal do ponto de vista, sei lá, cardíaco, do ponto de vista médico? Né? Olha, do jeito que as coisas estão caminhando, eu não duvido, porque hoje o nosso mecanismo, a genética das crianças que nasceram agora, que estão nascendo hoje, elas têm uma genética para aguentar até os 150, 160 anos.
Isso é um relato, isso é já tido como uma verdade. O grande problema é assim, hoje a gente consegue fazer coisas macro, né? Então eu tenho um coração artificial, eu tenho um marca-passo. Do ponto de vista do coração, cada vez mais a gente está evitando a morte. Hoje eu tenho uma tomografia de coronárias que ela consegue ver se o paciente tem ou não entupimento cardíaco. Então, antigamente eu tinha várias pessoas que andavam, várias pessoas andam por aí, fazem um teste ergométrico, o teste ergométrico vem normal, mas eu não sei como é que está aquela coronária. Hoje eu sei como é que ela pode estar com uma simples tomografia, né? E isso vai mudando a forma de tratar esses pacientes, né? Então, eu acredito que vai chegar... O que está difícil a gente mexer? Cérebro, que é algo muito delicado. São células minúsculas, né? O cérebro, qualquer alteração, qualquer sangramento micro, ele dá um efeito no corpo muito grande. Então, o cérebro é algo que a gente vai ter que trabalhar. O coração, hoje eu tenho stent para colocar na carótida, eu tenho stent para controlar um aneurisma de aorta, que antigamente ainda existe, a pessoa morre com ruptura do aneurisma de aorta, mas eu tenho hoje tecnologia para saber se ele tem. Eu tenho a genética cardíaca. Em alguns casos específicos, eu consigo saber se essa pessoa tem um alto risco para morte súbita. Então, do ponto de vista do coração, de doenças cardíacas, eu acredito que a gente está mudando, vai conseguir mudar as estatísticas. Provavelmente, os infartos estão menos fatais por conta do advento de novas medicações, a prevenção está cada vez melhor e... provavelmente não vai ser o coração que vai ser um problema mais para frente. Para frente, já está de certa forma endereçada. Né? Exatamente. Que ótimo. Então, Daniela, chegamos no final aqui. Infelizmente, o papo estava ótimo. Agradeço. Acho que eu aprendi, que quem viu aí aprendeu muito. Muito obrigado pela tua participação e por dividir todo esse teu conhecimento aí com a gente aqui. Tá? Eu agradeço. E para quem nos assistiu, muito obrigado. Mais uma semana aí com mais inovação e eu aguardo vocês semana que vem aqui no F5 novamente. Ok, obrigado. Muito obrigada, Gustavo. Um abraço a todos.